Amém, irmãos, paz do Senhor, graça e paz. Vamos iniciar o culto dessa noite. Estão também em casa, mas também em casa, também na live também. Sejam também bem-vindos, né, que estamos aqui juntos para poder cultuar e louvar o nosso Deus. Amém? Irmãos, o texto da noite está em Salmos, livro de Salmos, verso 86, Salmo 86, verso 11. Salmos 86, verso 11. Irmãos, esse texto que eu tirei aqui, esse texto aqui vai estar um pouco diferente dali, porque eu extraí da NVI, tá, da inglês, tá, que está um pouquinho mais específico, tá, o texto. Então não vai bater ali, mas a tradução é a mesma, tá? Só os pontos que o autor, né, da versão NVI em inglês colocou, amém? Então, falar assim a palavra do Senhor. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu para que eu me apoie em tua fidelidade. Dai-me um coração não dividido, para que eu tema o teu nome. Então, a parte B fala assim: dai-me um coração não dividido, para que eu tema o seu nome, tá? Ali vai estar fiel, outros vão estar o coração verdadeiro, enfim. Mas esse ponto que eu queria colocar, tá? A parte B, que muda um pouquinho da versão em português. Dai-me um coração não dividido. Irmãos, no tempo lá dos romanos, né? A pastora Rose pode me corrigir se estiver errado, tá? Por favor. No tempo dos romanos, quando os romanos, né, aceitou, né, o povo, né, os judeus, assim, olha, vocês podem cultuar o seu Deus, ok, mas nós queremos que vocês andem, caminhem como fosse um romano. Então, o povo romano disse: não, vocês podem cultuar o seu Deus, mas vocês têm que andar, ser como fosse um romano, na cultura, no andar, no comer, enfim, no se vestir, né? Só que isso, irmãos, hoje para nós não é muito legal, né? Não cabe muito a nós, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Nós não podemos simplesmente se misturar, né, com a cultura deste mundo, né? Se misturar, fazer com que a cultura do mundo nós conseguimos viver, porque nós somos embaixadores de Deus, dos céus aqui na terra, né? Nós fazemos parte do reino de Deus aqui nessa terra. Então, esse texto fala na parte B que me dê um coração que não seja dividido, ou seja, um coração que eu não consiga estar com um pé, né, em um mundo e outro pé em outro. Um coração que eu consiga fazer nessa divisão entre o que é do céu, o que é de Deus e o que é desta terra. Eu não posso simplesmente, né, me misturar. Lá em João 14,6 fala assim: eu sou o caminho, sou a verdade, nem a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus, ele tem algo para nossas vidas. Né? Nós não podemos simplesmente fazer parte desse mundo. Claro, estamos vivendo aqui neste mundo, sim, mas nós não podemos seguir a mesma cultura deste mundo. Nós temos que ser separados realmente, né, desse mundo. Né? E para acabar e para terminar, não podemos, né, fazer com que a palavra de Deus também ela seja diluída, né, seja misturada com este mundo, né, porque a palavra do Senhor é santa, né, ela é santa, ela não muda, né, o Senhor, ele não mudou, desde o tempo de Moisés, ele não mudou até então, ele é o mesmo Deus, soberano e fiel. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos chamar também o grupo de louvor, vamos louvar agora ao nosso Deus, vamos orar por este momento. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, por este culto, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus eterno, meu Pai amado. Um Deus que cuida de nós, meu Pai, um Deus abençoado, meu Pai, que nos abençoa, querido Deus. Um Deus, meu Pai amado, que
que coloca, Senhor, diante de nós, meu Pai amado, é o teu caminho, Senhor, como o Senhor diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, querido Deus, que não há nada a não ser diante de Ti, meu Pai amado. Obrigado por tudo, por este culto. Abençoa já os louvores que serão aqui cantados, a palavra que também aqui será ministrada, querido Deus. Possamos sair daqui hoje transformados, meu Pai, cheios de Ti, da Tua presença, meu Pai amado, do Teu imenso amor, meu Pai, da Tua bondade, da Tua misericórdia, meu Pai. Obrigado por tudo, Tu és maravilhoso, santo e eterno. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que nesta noite todos nós possamos mergulhar na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e através desses louvores a gente expressar para o nosso Deus, nosso Pai, tudo que está no nosso coração, nossos medos, nossas dúvidas, nossas alegrias, nossas aflições, nossas expectativas, e que cada hino que foi escolhido para essa noite possa tocar a nossa vida, tocar de uma maneira especial. Esse primeiro hino, ele vai tocar num assunto que para muitos é tabu, a cruz. Você sabia que Jesus morreu? Tem gente que tem medo de falar que Jesus morreu, mas ele, enquanto homem, ele morreu. E todo ser humano que passou e ainda vai passar e que está passando por essa terra tem que ter um momento diante da cruz. Coitado, ai daquele que não parou nessa existência para pensar o que a cruz significa. Não vamos deixar passar esse momento. No coro, vamos nos colocar diante da cruz. Sem a cruz, nós não teríamos alcançado essa graça. Amém. Que o teu filho, Pai, seja usado sobrenaturalmente pelo teu poder, sendo, Pai, o oráculo de Deus para todos os corações. Que nós possamos, Pai, receber essa palavra diretamente do teu trono. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Pegou? Som. Boa noite, irmãos. Era uma tarde tão bonita, uma brisa vindo de um mar tão gostosa, e tinha um homem caminhando ali na beira daquele mar, o Mar da Galileia. E na sua mente, irmãos, um projeto que ele estava maquinando e bolando para a humanidade. Esse homem era Jesus. Era Jesus. Caminhando ali, a Bíblia fala, junto ao Mar da Galileia, e fazendo de como começar o seu projeto, né? Ele encontra dois homens pescando. Um chamava Pedro e outro chamava André. Meu xará. E o outro chamava André. Eram dois homens pescando. Jesus chega perto deles, logicamente, eles olharam, viram aquele homem diferente, né? Não diferente de pessoa, mas de semblante, né? Uma coisa alegre, um semblante alegre. Aqueles dois pescadores devem ter ficado assim bem impressionados com aquele homem que estava chegando. E aquele homem chega, conversa com aqueles dois pescadores algumas coisas, e depois fala: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, esse chamado de Jesus, 2023 anos se passaram e ainda continua no dia de hoje. Deus continua chamando pessoas para ser pescadores de homens. Chamou a mim, chamou os irmãos e nos chama no dia a dia para que possamos ser pescadores de homens. Próxima vez que nós tivermos a oportunidade de estar aqui, a gente vai falar fazer uma analogia de por que Jesus usa essa expressão e por que ele começa com pescadores o seu ministério aqui na Terra. O seu projeto de vida, que é a igreja aqui na Terra. Então, a gente vai tentar falar por que Jesus chama de imediato dois pescadores.
e diz: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Pescadores de homens. Muito bem. Eu estava pensando no que falar hoje, né? A gente fica assim, né, pastor Michel? Quando a gente fala para pregar, a gente fala, e agora, gente? O que a igreja quer? Ou o que a igreja precisa? O que eu preciso? E Deus colocou na minha mente um conceito. E esse conceito é formado por 2 verbos, 2 ações. Vá e volte. O verbo ir e o verbo voltar. Até, inclusive, o meu conceito é vá para receber e volte para distribuir. É o conceito que eu tive. E esse conceito, irmãos, eu me baseei nele para ter esse conceito, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Talvez um dos diálogos mais importantes que Jesus teve, e de uma profundidade maravilhosa, aquela conversa de Jesus com aquela mulher. Não é isso? E o texto fala que Jesus tinha sede? Não. O texto fala que Jesus estava cansado, e não com sede. E Jesus, cansado, fica ali sentado à beira do poço, e chega uma mulher para pegar água. Aquela mulher deve ter olhado aquele homem judeu, deve ter ficado assim meio amedrontada, quem sabe sozinha, né? Falou, e agora? Chego ou não chego? Mas ela tinha que levar água para sua casa, quem sabe para saciar a sede dos seus familiares, ou quem sabe fazer comida. Ela tinha que levar água, então ela não podia voltar com o cântaro vazio. Ela tinha que conversar. Ela tinha que chegar perto, acontecesse o que acontecesse. E ela chega perto e começa a conversar com aquele homem. E nós temos um diálogo maravilhoso aí de Jesus com aquela mulher. Isso está registrado lá em João 4, né? Se os irmãos depois quiserem dar uma pesquisada, né? E vão ver como é maravilhoso aquela conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, irmão, e o assunto começou a falar sobre diversas coisas, né? Sobre a vida, depois começou a falar sobre adoração, não é isso? Sobre o poço de Jacó, quem sabe, né, um diálogo sobre de como aquele poço foi cavado. Mas aquela mulher começa, e Jesus começa a levar aquela mulher para um diálogo diferente, sobre água. O diálogo era sobre água. Ela foi lá buscar água. Então Jesus fala, essa água que você ia buscar, amanhã você vai me buscar de novo. Porque você vai saciar a sede dos seus familiares, vão fazer comida, mas amanhã você tem que voltar aqui no poço. Mas existe uma água que, se eu lhe der, essa água nunca mais você vai precisar tomar de novo, que vai saciar a sua sede para sempre. Olha que coisa maravilhosa, né? Interessante. Jesus falar para aquela mulher, e aquela mulher ficou interessadíssima. Então me dê dessa água, eu quero tomar. Eu não quero vir aqui mais buscar. Aquela mulher pensava que era uma água, quem sabe abençoada, uma água milagrosa. Ou será que tipo de água? Não, eu quero. Aí Jesus explica, a água que eu lhe der é uma água do Espírito. E nunca mais você vai ter sede. E realmente, irmãos, é verdade, uma grande verdade na nossa vida. São 56 anos que eu estou tomando dessa água, e essa água cada dia é mais maravilhosa. Amém. Ontem lá no monte, né? Os irmãos que estiveram lá, a gente teve a oportunidade de ver como é gostoso a gente saber de um Deus maravilhoso ali junto com a gente, a chuva querendo chegar e a gente pedindo para a chuva ir embora, e não choveu, e nós pudemos estar ali orando, né? Naquele monte, foi muito bom, e eu quero dizer que foi a primeira vez que eu vou orar no monte. Nunca tinha ido, não sei por que disso, mas eu nunca tinha ido, mas foi muito bom. Então aquela mulher, depois que recebe de Jesus, que ela foi para receber, né, eu diz, né, vá para receber, e aquela mulher recebe aqueles ensinamentos maravilhosos, e a água que Jesus tinha para dar para ela, e ela toma aquela água ali, perto daquele poço, né, a água de Jesus, a água da vida. E aquela mulher volta, né, tudo que vai, volta, e tudo que volta é porque foi, né, e aquela mulher volta toda, e parece que a impressão que se dá pelo texto, que ela esqueceu até da água que ela foi buscar. Porque parece que ela deixa o cântaro, né? E volta correndo. Correndo, irmão, para distribuir para os seus familiares, para os seus amigos, aquilo que Jesus acabara de fazer na vida dela. Então ela até esquece, mas então aquela mulher agora, ela se sentia uma nova criatura, né? Agora ela não tinha mais sede.
sede de alguma coisa, aquela dúvida que ela tinha, quem sabe, com respeito ao Messias, aquela dúvida que ela tinha com respeito à adoração, ela já não tinha mais. Ela só sabia realmente o que era Deus na vida dela, depois que ela toma aquela água maravilhosa. E ela então vai para receber, né? E voltou para distribuir. E se os irmãos quiserem saber os resultados da distribuição da água que aquela mulher toma de Jesus e passa para as pessoas, é só ler o texto. E os irmãos vão entender o que acontece com aquele que toma a água que Jesus dá. Ele fala que se torna um rio, né? E aquela mulher realmente se tornou um rio. Muito bem. Eu estava numa palestra, alguns anos atrás, e o tema da palestra era evangelho, evangelismo e evangelização. E aquele palestrante falando sobre esse tema, uma senhora levanta ali e fala, olha, a minha maior dificuldade sobre evangelho, o evangelismo, é que eu tenho dificuldade de fazer evangelização. Eu tenho dificuldade de decorar textos e explicar para as pessoas com respeito a isso. Então eu tenho essa dificuldade. E aquele palestrante fala assim para ela, quando você está conversando com alguém, você fala sobre Deus? Falo sobre Deus. Você fala sobre Jesus? Falo. O que você fala de Deus? Eu falo que ele é bom, eu falo que ele é maravilhoso, eu falo que algumas coisas que ele tem feito na minha vida. E aquele palestrante fala, isto é evangelização. Evangelizar, irmãos, é contar para as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida, na minha vida. Foi aquilo que aquela mulher samaritana fez. Ela se tornou uma evangelizadora, uma evangelista. Ela começou a contar o que Deus fez na vida dela. Então, evangelização, pescar homens, é contar para as pessoas o que Deus fez na vida da gente. E nós somos expertos nisso. Quer ver um exemplo? Abel, vai numa loja qualquer aí e compra um vestido. Chega em casa, olha que vestido maravilhoso. Ela chega perto da Pâmela, né? Pâmela, mas olha, eu fui na loja ali, né? Não vou falar o nome dessa loja não, porque não fazer propaganda. Mas se você ver, o tratamento foi muito bom. As pessoas que me atenderam, olha o vestido. Não é isso? Nós não fazemos isso. O filme, você assiste um filme, no outro dia você começa a esparramar. Olha, assisti um filme que foi ótimo. Come uma comida diferente, né? Às vezes nós estamos aqui na sexta-feira, aparecem umas coisas diferentes, logo pergunta, e onde você fez? De que maneira você fez? Onde você comprou? E ontem, né, nós fomos, sexta-feira, nós fomos comprar uns pastéisinhos, uns coxinhas lá na Adriana, de Salgado. Por quê? Porque o Bruno falou para nós que lá era bom. Olha, vai lá na Adriana. Então nós somos expert em passar para as pessoas aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos. Então nós precisamos aprender a fazer isso também com Deus. Começar a conversar com as pessoas a respeito daquilo que Deus faz na nossa vida. Isso é evangelizar. Isso é pescar homens. Da nossa igreja, né? Eu tenho dito muitas vezes, pessoas que às vezes me conhecem de muito tempo, falam, que igreja que você está agora? Eu falo, agora estou na igreja Sal da Terra, na João Pinheiro. Vá lá na sexta-feira, tem depois do estudo tem uns lanchinhos gostosos. No domingo, é muito bom, o culto é 18 horas, termina cedo, você pode ir para casa mais cedo. Tem um grupo de louvor, é um entusiasmo incrível, não falar o nome, não vou falar o nome para não ser, mas o Jair Murilo e os demais, né? O entusiasmo, irmãos. Então nós temos que falar. Quando eu falo de Deus, eu estou pescando homens e estou evangelizando. E foi isso que aquele palestrante falou para aquela senhora. Você é uma evangelista, que você fala de Deus. Então falar de Deus é evangelizar. Muito bem. O texto que nós escolhemos, bem dentro do meu conceito que eu disse, ide para receber e volte para distribuir, se encontra em 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Eu vou ler. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de conciliar outras pessoas. A minha tradução fala diferente. Porque Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. É o texto, mas é a mesma coisa. Mas o meu texto, eu gosto desse meu texto. Nos deu
o ministério da reconciliação. Então, irmãos, primeira realidade desse texto, a primeira realidade é tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Tudo provém de Deus. A reconciliação nossa com Deus é dele. Nós não temos nada que justifique a nossa reconciliação, nós não temos nada para oferecer. Ao contrário, nós temos só problemas, né? E dificuldades e pecado. E ele então nos reconcilia, partiu dele. É uma ação unilateral, não é bilateral, é unilateral. É ele que vem até nós para nos reconciliar. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu disse para o Gil que hoje eu tenho um monte de texto, né? E que eu vou falar mais da Bíblia, eu vou ler mais texto do que falar. João 3,16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa por aí, irmãos. Esse texto é a coisa mais linda que existe. Eu costumo dizer que todos os versículos da Bíblia, desde o primeiro de Gênesis até o último de Apocalipse, está ligado a esse João 3,16. Vocês vão pode ver. Pega qualquer texto bíblico, qualquer versículo, leia, faça uma exegese, pense nele e vê que ele está ligado a João 3,16. Porque aí esse é o ápice, né, da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça a vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a primeira realidade, da nossa realidade de ir para receber, essa é a primeira. Quando nós cremos, nós temos a vida eterna. Quando nós cremos, nós tomamos a água da vida, que é Jesus. Eu costumo dizer, irmão, que eu tenho 80 anos de existência. 81, né? De existência. Mas eu tenho 56 anos de vida. Eu passei a ter vida quando eu conheci Jesus. Eu passei a ter vida quando eu tomei a água que ele me ofereceu. Na época, né, 56 anos atrás, ele me ofereceu a água e eu tomei, aí eu passei a ter vida. Então, vida você tem em Jesus. Então, essa é a primeira da nossa realidade de ir para receber, essa é a primeira. Quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a ter vida e vida eterna. Primeira realidade. Segundo, Efésios 2:8. Vamos lembrar que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, né? Tudo provém dele. O que está escrito ali? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Bom, a salvação é de graça. A água é de graça. Não precisa ver a continha da Codal para a gente pagar no fim do ano. Está muito caro. Não tem taxa. Não tem taxa de lixo junto, né? É de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, essa reconciliação foi de graça. É Deus que teve a iniciativa, pela sua graça, de reconciliar você com Ele, de me reconciliar com Ele, de nos reconciliar com Ele. Tudo provém dEle. É unilateral, como eu já disse. Ele é que nos reconcilia. Romanos 5:1. Olha que maravilha. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que eu recebo quando eu vou. Né? Quando eu vou até Jesus, como eu vou até Deus, eu recebo isso aí. Temos paz com Deus. Irmãos, essa paz é uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que os irmãos têm experimentado isso. Vem a dificuldade, vem a problemas, mas a paz não sai do nosso coração. Verdade, Murilo? O Murilo está balançando a cabeça ali, e é verdade. Eu tenho 56 anos de vida, né, que eu disse, e eu tenho experimentado essa paz. Tive problemas na minha vida? Tive, alguns difíceis. Outro dia eu falei que se eu olhar para trás, a minha vida, ela é cheia de altos e baixos, assim, parece aqueles eletrocardiograma, né? Mas eu tenho, mesmo diante disso, eu percebi que Deus tem sido bom para comigo e eu nunca tive a minha paz abalada. A paz que Jesus nos dá, o mundo não entende. A pessoa está com uma pessoa doente,
Olha, uma vez eu fui num velório, uma senhora que tinha perdido uma criança. E aquela senhora, claro que ela estava triste, é aquela que estava chorando. E foi tão interessante que quando eu cheguei na porta, era uma pessoa meio conhecida, ela pegou, me abraçou e falou, irmão, a minha filha vai, mas eu estou muito em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Diante ali de um caixãozinho pequeno, criança de 3, 4, não lembro mais, mas ela, aquela mulher dizendo que estava em paz. Não dá para entender, né? Como está em paz diante de um cenário desse? Mas aí assim é que acontece mesmo. Pois somos justificados, temos paz. E paz com Deus. E essa paz com Deus nos ajuda a enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. Não é verdade? João 4,14. Mas aquele que beber da água, eu estou dizendo que vá para receber, depois volte para distribuir, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele em uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha o que aquela mulher recebeu. Quando a gente vai até Jesus, e vamos lembrar, meus irmãos, que é o Espírito Santo que nos leva até Jesus, ele nos leva até na cruz. Não é isso? Tudo isso nós recebemos na cruz. Quando nós vamos até a cruz, é Jesus que nos leva. Eu lembro que nós falamos, quando eu falei da última vez aqui sobre Davi, não se lembra que eu trouxe um copo d'água aqui na frente, né? E falei que a água sai lá do rio Uberaba ali, que é uma água caudalosa e toda contaminada. E eu pude pegar o copo aqui e tomar uma água maravilhosa, porque a água passou por uma filtração, né? Passou pelo filtro. E é assim que acontece com a gente também. Na cruz de Cristo nós somos filtrados, né? Ali na cruz de Cristo nossos pecados são apagados. Não é por mim, não é porque eu quero, é porque Deus é que nos reconcilia com Ele mesmo. Então tudo provém dEle. E essa paz, e essa água da fonte da vida provém dEle. Tudo provém dEle. Segunda realidade daquilo que nós queremos falar, de 2 Coríntios 5,18. Coloca 5,18 de novo, por favor, Gil. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Eu vou repetir então o versículo, né? Porque Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo. E depois Ele nos dá o quê? O ministério da reconciliação. Olha que coisa incrível, olha que confiança. Ele nos reconcilia e agora Ele nos dá o ministério da reconciliação. Baseado em pescador de homens e baseado em falar para as pessoas aqui que Deus faz na nossa vida. Então, o ministério da reconciliação está nas nossas mãos. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. E dentro desses privilégios, eu coloquei alguns versículos aqui. Vamos ver, 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores. Alguém falou sobre embaixador agora mesmo, aqui no início, né? Alguém falou? Tony falou sobre embaixadores. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso é pescar homens. Quando eu falo de Deus e das maravilhas que é Deus, eu estou aplicando o ministério da reconciliação. E outra coisa ali, o Tony falou sobre embaixadores, mas o que é um embaixador? Vamos lembrar, irmãos, quando eu penso em embaixador, eu lembro dos embaixadores do Brasil, fora do Brasil, né? E parece que eu estava lendo hoje que a autoridade máxima fora do Brasil é o embaixador. Ele representa o Brasil. E eu fico imaginando esse embaixador do Brasil, quem sabe lá na Alemanha, e chega uma alemã e pergunta assim, quantos estados tem o Brasil? E ele vai dizer 60? Não sei, você sabe que eu não sei? Mas que embaixador é esse que não sabe quantos estados tem o Brasil? Qual a população do Brasil? Parece que é 100 milhões. Como 100 milhões? Então é um embaixador que não sabe nada. Mas o embaixador tem que saber.
Então nós, como embaixadores, nós temos que saber o tipo de Deus que nós adoramos. Como embaixador, eu tenho que conhecer Deus. E eu conheço Deus através da palavra, através do estudo. Não é isso? Nós estamos aí nas sexta-feiras aprendendo sobre os reis de Israel. Então eu começo a aprender a respeito de Deus através da palavra. E o Espírito Santo nos faz lembrar, nas horas que nós precisamos, no nosso viver diário, das coisas que nós lemos. Não é isso? Quando eu estou no trânsito e passa um carro e buzina atrás e eu falo, tomara que encontre um poste, aí eu falo, parece que não é isso que a Bíblia ensina. Aí o Espírito fala, parece que não é isso que a Bíblia te ensinou, não. Entendeu? Se desejar que ele encontre um poste. Então é desse jeito. Então quando eu tenho alguma dificuldade, o Espírito vai colocar na minha mente aquilo que nós lemos. E aquilo que nós lemos é tudo que Deus faz para o nosso bem. Ontem lá no monte alguém falou, parece que foi a Pâmela, que tudo que nós estávamos vendo ali naquela maravilha, foi Deus que criou para quem? Para nós. Foi isso que falou, né? Então Deus criou para nós. Então tudo que está escrito é para nós. Então está ali, né? De sorte que somos embaixadores, temos que conhecer, para sermos bons embaixadores. Para que nós possamos contar para as pessoas que tipo de Deus que nós temos. E Ele nos dá essa credencial, né? A credencial que nós temos não é logicamente escrita, mas é dentro do nosso coração e através das nossas atitudes, é que mostra que nós estamos credenciados a falar de Deus. Eu tenho credencial dele. Quando eu falo que Jesus é Salvador, é Ele que me deu a credencial para falar sobre que Jesus é Salvador e que Jesus é a água da vida. Mateus 5,13, por favor. Mateus 5,13. Esse é um texto bem conhecido. Com certeza. Vós sois o sal da terra. Eu vou ficar só até aí. Vós sois o sal da terra. Nós já falamos aqui sobre o sal da terra, o irmão se lembra, quando eu falei daquela menina que foi levada para a casa de Naamã, para ser talvez pisoteada, não sei, mas para ser humilhada, porque ela foi como uma empregada, e ela ali foi sal da terra. Ela sabia que Deus tinha alguma coisa para ela naquela casa, e ela foi uma verdadeira embaixadora. Irmãos, ela contava de tudo sobre Deus para aquela família. O Mar Vermelho, a passagem do mar do povo no deserto. Aquela menina sabia de tudo com respeito ao Velho Testamento e alguma coisa com respeito a Deus. Então ela era uma verdadeira embaixadora e também sal da terra. Então nós, como para sermos bons ministradores da reconciliação, nós temos que ser bons embaixadores e nós temos que ser sal da terra. Dessa maneira nós vamos ser pescadores de homens. João 4,14, já foi, né? Já foi. Agora Romanos 10. Romanos 10, 13 a 15. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que nós temos que falar para as pessoas, não é isso? Pescador de homens. É isso que eu tenho que falar. Ora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que aceita Jesus, porque Deus amou o mundo, que deu Jesus para que nós possamos ser salvos. E eu tenho que saber também, como embaixador, explicar o que é ser salvo. Mas ele está dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa seria a mensagem que nós temos para as pessoas. 14. 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a nossa responsabilidade. Olha aí. Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele de que não creram, que não conhece? Como a pessoa vai colocar sua vida nas mãos de Jesus, de um Jesus que não sabe quem é, que não ouviu dele coisa nenhuma? Talvez ouviu que existia um homem que morreu na cruz, que chamou Jesus, mas o que ele faz na vida das pessoas é que nós temos que falar. Conhecer Jesus todos conhecem. Eu tenho a impressão que no mundo não existe uma alma que possa saber que não existiu Jesus. É muito difícil.
porque nós estamos no ano 2023 da morte de um homem que chamava Jesus. Mas daquele que ele pode falar na vida, aí é com nós. Obrigado, Eduardo. Vi na hora certa. Mas daquilo que ele pode fazer nas vidas das pessoas, é com nós, é comigo, é com você, meu irmão, é com a igreja. Como crerão naquele que nada ouviram? E outra coisa, e como ouvirão se não há quem pregue? Eu disse no começo, aquela mulher que levantou lá no palestrante, que ela não sabia evangelizar. Ele falou, você não sabe falar de Deus e de Cristo? Sei. Então você é uma evangelizadora. Falar daquilo que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Isso que é verdade. Isso é ser pescadores de homens. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é conosco, isso é comigo, com você. É isso? Como pregarão se não há como pregarão se não forem enviados? Então, quando eu estou falando de Jesus para alguém, eu estou sendo enviado por Deus. É Deus que me dá a oportunidade de falar dele para alguém. Irmãos, nós temos o dia todo para fazer isso. Quantas oportunidades nós temos e nós falhamos? E eu sou testemunha disso. Quantas vezes, né? Eu estou lá no supermercado, e aconteceu comigo um dia, e chegou um senhor e começou a esbravejar porque o leite estava 4,30, 4,40. E ele esbravejando, falando do governo, falando da dificuldade. E eu falei, olha, rapaz, um senhor, eu dou graças a Deus que ainda tem aqui. Tá caro, tá, mas eu poderia levar 10, mas eu vou levar 2 só. Graças a Deus. Ele falou, como graças a Deus? Pior se não tivesse. Então, isso é falar de Deus. As oportunidades que nos apresentam de falar. Eu falei, graças a Deus que tem. E graças a Deus que o senhor pode estar aqui comprando. E eu também. Então, as oportunidades de falar de Deus e de Cristo é o tempo todo na nossa vida. Né? Eu vou na farmácia comprar alguma coisa, sempre tem a oportunidade de falar de Cristo, de falar de Deus, falar daquilo que Ele faz na vida da gente. Então, quão formosos são os pés daqueles que trazem boas novas. Olha que maravilha, né? Então, irmãos, vá para receber, volte para distribuir. Quando nós vamos a ter Cristo, nós recebemos tudo aquilo que nós falamos, né? De coisas boas, de conhecimento de Deus, conhecimento da vida, de paz. Mas eu não tenho que ficar com isso para mim, eu tenho que voltar para distribuir. Distribuir para as pessoas. Foi o que a mulher samaritana fez. Ela recebeu a água ali de Jesus e voltou correndo para distribuir. Foi isso? Ela voltou para distribuir. E distribuiu tão bem que depois o texto fala que eles foram lá conversar com Jesus, para conferir de perto, né? Então é isso que nós temos que fazer. Dizer para as pessoas que existe um Cristo e que está atento a nós, que está no controle da nossa vida, vem o governo que vier, vem a dificuldade que vier, vem a doença que vier, mas nós temos um Deus maravilhoso na nossa vida. E é nós que temos que falar para as pessoas que esse Deus existe, para sermos pescadores de homens. E nós é que temos que falar. E evangelizar alguém é falar das coisas que Deus faz na vida de cada um de nós. Pastor Bruno, outro dia, na última pregação, parece que ele falou sobre torre de vigília, ele falou que ninguém dá aquilo que não tem. Irmão, nós temos de sobra para falar de Deus na nossa vida, não temos? Todos nós temos aqui. Se for falar das maravilhas que Deus fez na vida de cada um de nós, esse não é um assunto para muitas vezes. Mas muitas vezes nós nos furtamos, né, de fazer isso. Às vezes nós falamos sobre tanta coisa, né, e não falamos de Deus. Então, para sermos pescadores de homens, para que nós voltar para distribuir, que nós aprendemos realmente com a mulher samaritana e ser uma verdadeira evangelizadora e uma anunciadora das boas novas, que é Jesus. Amém. Pastor Michel. Antes do pastor Michel ter a palavra, eu gostaria de falar alguma coisa. Eu ia falar depois dele, mas deixa eu falar antes. O Bruno falou domingo passado
sobre panfletagem. Não se lembra disso? Irmãos, não é essa panfletagem como eu conheci quando eu fui para a igreja, não. Quando eu comecei na igreja, tantos anos atrás, a gente pegava uns panfletos que pareciam um jornal. A gente distribuía, as pessoas liam, levava para casa, punha no bolso, não jogava no chão, né? A gente fazia questão de ver se tinha folhetos depois de distribuir, que a gente distribuía nas praças. Se tinha folheto jogado no chão, geralmente não tinha. Mas a realidade mudou totalmente. Hoje essa prática talvez é meio complicada, porque as pessoas não lêem, né? Elas pegam aquele tamanho, já embola e joga fora. Então, a panfletagem que nós pensamos e conversamos com o conselho, Tony, né? Tony, foi o seguinte, a gente fez uns panfletos da igreja e um cartão de visita com o meu nome. Qual é a panfletagem que nós estamos propondo para a igreja? A partir de domingo, a gente vai deixar em cima daquela mesinha uma série de panfletos aqui da Igreja Sal da Terra, de endereço, parece que horário de culto. Cada irmão vai pegar pelo menos. Não precisa levar todos que estão ali, não. Leva um só. Hoje nós estamos aqui para umas 40 pessoas. Imagina 40 folhetos. E esse que eu vou levar, eu vou escolher durante a semana alguém para entregar esse folheto. Ou num barzinho que eu for, ou na padaria que eu for comprar um pão, ou algum lugar que eu vá, ou quem sabe pagar uma conta de banco. Então eu levo aquele panfletinho. Eu escolho a pessoa e falo, olha, esse aqui é um panfleto da Igreja Sal da Terra, João Pinheiro, lá nós falamos de Deus, e etc, etc, e convidamos a pessoa para vir aqui. Então, a nossa panfletagem vai ser nesse sentido. Todos nós vamos estar envolvidos nesse trabalho de panfletagem. E se você souber de alguém que queira ter algum conhecimento da Bíblia, ou alguma oração, aí sim, pode. Inclusive, nós temos um cartão de visita com o meu nome, e nós, com muito prazer e com muito temor a Deus, estamos nos colocando à disposição da igreja para isso. Então, os Pomorinos tem lá um vizinho. Olha, eu conversei com o vizinho, ele gostaria de saber o que é a Bíblia. Só me dá o endereço, o contato, e nós vamos telefonar e falar, olha, eu estou aqui para isso. E nós temos 3 lições com respeito a isso, quando as pessoas se interessam. O que é a Bíblia? Todo o aspecto da Bíblia, tanto espiritual como físico, né? 66 livros, quem escreveu, por que existe a Bíblia, como ela surgiu. Então, nós temos essa explicação numa primeira lição. Se a pessoa nos der uma oportunidade de uma segunda lição, nós vamos falar sobre Jesus, dentro da Bíblia. E numa terceira oportunidade, vamos falar sobre a igreja. Por que existe igreja? Qual é a vantagem de pertencer à igreja? Por que eu devo procurar a igreja? Porque hoje se prega muito, né? O desigrejados, né, pastor? Que a pessoa não precisa de igreja. Eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas não é desse jeito. Não é verdade isso. Experiência própria com muitas pessoas que eu conheci, que teve essa atitude e depois chega uma hora que nem lê a Bíblia mais. Então, a igreja é para isso. Eu venho aqui para ouvir a palavra do Senhor, venho nos estudos. Então, a igreja é necessário, sim. E apesar dos pesares, eu tenho dito que a igreja ainda é a melhor coisa que existe na face da terra. Apesar dos pesares, apesar da igreja tal que só fala em dinheiro, a igreja tal que só fala em língua, e não interessa, mas a igreja ainda é a melhor coisa que existe na face da face da terra. E nós não temos um mundo pior ainda do que está, é por causa da igreja. É por causa da presença da igreja. A presença do Espírito Santo é que faz o mundo não ser muito pior do que é. E quando nós formos para o Senhor, está com o Espírito, aí eles vão ver o que é dificuldade nesse mundo. Então a nossa panfletagem, né, vai ser nesse sentido. Cada irmão leva um panfletinho e durante a semana distribui para alguém e convida. O Bruno outro dia pregou aqui para nós e ele falou sobre, acho que foi ele mesmo, aquele texto que fala que o sangue... Vai lembrar, me lembrei, pastor Michel, que a pessoa tem que falar. Quando ela fala de alguém, ela tira a sua responsabilidade na morte do ímpio. Pronto. Se você fala do ímpio sobre sua morte,
você tira a responsabilidade. Se ele não for para o céu depois, problema dele. Então, quando você dá um folhetinho e faz um convite, se ele quiser vir, venha. Mas se não quiser vir, não venha. Mas com certeza, irmão, quem sabe uma hora, né? Ele lembra, pô, me deu um convite lá, eu vou lá visitar, ver como. Quem sabe, né? Então, a nossa panfletagem vai ser nesse sentido. Os panfletos vão ficar em cima da mesa e cada um de nós vamos levar um. E esse um nós vamos distribuir durante a semana para alguém e fazer o convite para estar aqui com a gente e gozando dessa delícia de estar aqui, né, pastor? Amém. Amém. Nós fazemos a nossa parte, né? E o Espírito Santo vai fazer a parte dele, não é verdade? Deus é bom. O tempo todo. Deus é tão bom que, na chegada do pastor Pedro, nessa igreja, ele logo procurou o seu ministério. E você pode encontrar ele aqui nesse local, lá na frente com a sua esposa. Vocês já notaram? Qual é o ministério dele? Cada um que entra, ele faz questão de cumprimentar, dizer que Jesus ama. E cada um que sai, ele abençoa a vida das pessoas. Aleluia. Então nós queremos abençoar mais uma vez a vida do pastor Pedro, porque nós reconhecemos, não foi da pessoa dele que trouxe essa palavra, mas sim uma palavra de Deus para nossas vidas. Quantos vão sair daqui tomando a posse hoje dessa palavra? Quantos entenderam? Eu. Começa por mim. Tá um ventinho frio aqui. O pastor aguentou bem. Foi no calor do Espírito Santo, né? Aleluia. Vem cá, pastor Isabel, faz favor. Pastor Isabel, esposa do pastor Pedro, o quanto eles já revolucionaram. Está quantos meses aqui? 6 meses, 8 meses? 9. Desde 9 maio, meses fizeram. Me lembro quando eles entraram aqui a primeira vez, olha, Deus mandou, era para ir numa outra igreja. Para nós o nos aeroporto. encontramos, ele falou, opa, é para vir nessa igreja. Amém. E o quanto vocês têm sido bênção para nós. Toda vez que a gente sai cumprimentando vocês, nós levamos paz, alegria, esse gozo para os nossos lares. Amém? Amém. Querido Pai, queremos abençoar como igreja esse casal lindo e maravilhoso. Como o Senhor tem usado a vida deles para mostrar para nós toda essa virtude que o Espírito Santo está sobre a vida deles e transborda sobre as nossas vidas. São bênçãos e mais bênçãos que levamos agora para nossas casas por causa da palavra que o Senhor tem dado, orientado o teu servo a nos dizer. Então nós como igreja queremos abençoá-los e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Temos algum recado para passar, pessoal? Sexta-feira vai ter aqui. Sexta-feira, então, sexta-feira é uma espécie de estudo, é um pouco mais profundo. Tá? Seguimos um livrinho. Então, toda a igreja seja bem-vinda. Quem estiver nos ouvindo, nos acompanhando, sejam bem-vindos. Sexta-feira, às 19 horas, estar chegando. Começa às 19h15, é isso? Isso, 19h15. Então, começa pontualmente para a gente não demorar muito. Depois tem um cafezinho, alguma coisinha, né? Isso é muito bom. Mais algum recado? Então vamos lá, nós estamos numa campanha, rapidinho aqui, nós estamos numa campanha esse ano aqui, que nós começamos 2023 um pouco alvoroçado, não é verdade? A gente acompanha a política, acompanhamos tudo, até as necessidades, os desejos nossos, e houve uma necessidade, o Conselho orou e buscou não somente pescadores de homens, mas também com que as pessoas pudessem ter acesso ao quê? Ao altar de Deus. Nós não somos diferentes de qualquer homem, mas o que nós fizemos? Compramos um óleo, esse óleo é ungido, um óleo de unção, tá? É mais ou menos o óleo que se prepara, ainda falta muitos ingredientes, mas temos aqui. Então, se você sentir o desejo no seu coração, lá atrás nós temos, eu vi, tem um papelzinho, pega agora se você sentir o desejo no coração, tem um lápis, uma caneta, e escreva o seu desejo para com esse ano, de paz, amor, alegria, seja o que for. Escreva as suas necessidades, aquilo que você anseia no fundo do seu coração. Escreva
uma mensagem para a sua família, que você quer ver a sua família renovada no Senhor, a sua família buscando a vontade de Deus, vai lá, escreve, põe o desejo do coração que Deus está te dando e vem para cá, traz aqui, coloca aqui nesse cântaro, ó, que nome bonito, isso, que nós vamos orar agora, amém? Então é uma campanha que nós vamos fazer todo esse ano, não vai ser única, exclusiva hoje, mas nós estaremos orando todos os domingos, tá bom? Faz esse desafio para você mesmo. Poxa, eu vou escrever aqui um problema que você esteja passando em casa, seja o que for. Escreva, que nós vamos estar orando para que Deus traga a revelação, traga alegria. Tem mais gente escrevendo, vamos aguardar um pouquinho. Isso é bom, quando nós temos oportunidade de nos colocar ao altar de Deus, sabe, frente a Deus, como é bom. Né? Tem igreja que às vezes não dá essa oportunidade. Então a gente tem essa oportunidade, vamos aproveitar. Eu até comentei com a Rose, semana passada eu viajei para o Rio, dar um testemunho, mas eu escrevi aqui, eu tinha que passar por esse processo, então no comecinho do ano, eu pedi para Deus, olha Deus, eu tenho que viajar, mas não quero que seja à toa, eu preciso de um propósito para isso, eu preciso que aconteça aquilo. E, amados, aconteceu exatamente o que eu pedi para Deus. Eu fui lá, foi uma viagem cansativa, de 4 ônibus que eu tomei, 3 quebraram, um bateu, foi bem cansado mesmo. Mas Deus tinha um propósito. E quando eu cheguei lá, exatamente o que eu havia pedido, Deus me concedeu. Isso é bom. Você crê isso no seu coração? Vamos ficar em pé então? Gostaria de pedir para todos, sem exceção, estica o seu braço aqui para o cântaro. Nome bonito, não é verdade? Mas é mais bonito aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Crê no seu coração. É a água, que nem a gente ouviu hoje, a água que derrama, sabe? É a gente ser pescadores de homens. De que forma? Através da nossa demonstração, das bênçãos que Deus faz sobre as nossas vidas. Amém? Querido Pai, nós queremos apresentar agora, perante Ti, todos esses pedidos, Senhor Deus, todo esse clamor, porque nós somos homens muito falhos, mas nós cremos no poder do Senhor sobre as nossas vidas. E esse poder é um poder diferente, um poder sobrenatural, um poder milagroso, que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas o Senhor concede a nós. E o Senhor nos chama como filhos. Não merecemos, quem sabe, mas o Senhor nos vê como filhos e dá toda a sua formosura para nós. Ó Senhor Deus, nesses momentos difíceis na vida, nós queremos colocar aqui nossos anseios, nós queremos colocar nossos desejos, nós queremos colocar tudo que sentimos e às vezes não tem como passar isso para uma pessoa, um conselho, mas temos que colocar aqui perante o Senhor, que através de um milagre, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode conceder os desejos do coração. E é isso que nós cremos, Senhor Deus, porque não tem nenhuma um outro homem, uma outra situação para a gente crer, mas sim somente no Teu caminho, Senhor Jesus. Ensina-nos a orar, ensina-nos a andar como justos aqui. O tempo é remisso, o tempo é pouco. Nós estamos vendo que o que o mundo nos apresenta são coisas cada vez mais difíceis. Mas no Senhor, como o pastor Pedro disse, no Senhor nós queremos agradecer. Ainda bem que ainda tem a possibilidade. Muito obrigado, nós fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Diz assim, ora, pode ficar em pé, nós vamos fazer a bênção apostólica. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que é a sua igreja, que desde tempos eternos esteve oculto,
mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, por todo sempre. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado você que nos acompanhou pelas redes. Tenham uma boa semana. Se Deus quiser, até domingo que vem. Amém.